Bom dia, concurseiros! Aqui na Astra Educa você consegue sua aprovação. Hoje vamos falar sobre domínio das ferramentas de planilhas, com ênfase no Excel, versões a partir de 2013, que é uma ferramenta essencial para engenheiros, arquitetos, gestores de obras e profissionais da construção civil. O Excel permite organizar, analisar, processar e apresentar dados de forma eficiente, tornando possível automatizar cálculos, gerar relatórios, gráficos, tabelas dinâmicas e auxiliar na tomada de decisões baseada em informações precisas. O Excel 2013 e posteriores apresentam recursos aprimorados em relação a versões anteriores, como interface mais intuitiva, maior integração com a nuvem, novos tipos de gráficos, ferramentas de análise rápida de dados e dashboards interativos. O conhecimento avançado em planilhas envolve criar e manipular tabelas, organizar dados, aplicar filtros, validações e formatações condicionais, garantindo consistência e confiabilidade nas informações. Funções matemáticas e estatísticas, como soma, média, mínimo, máximo, desvipad, entre outras, permitem realizar cálculos complexos de forma rápida e precisa. Funções lógicas e de busca, como C, E, OU, PROC-V, PROC-H e índice CORRESP, automatizam processos, identificam padrões e realizam consultas eficientes em grandes volumes de dados. O Excel 2013 também oferece recursos avançados de análise de dados, como tabelas e gráficos dinâmicos, segmentação de dados, filtros avançados e Power Query, que facilitam o processamento e a integração de informações provenientes de múltiplas fontes. Gráficos de linha, barra, área, pizza, dispersão e combinados permitem visualizar tendências, comparar variáveis e monitorar indicadores de desempenho de obras, custos, cronogramas e produtividade. Esses recursos são fundamentais para estudos de viabilidade, planejamento de projetos e análise de resultados em engenharia civil. Outro ponto importante é a automação e personalização por meio de macros e VBA, Visual Basic for Applications, que permitem criar scripts para tarefas repetitivas, atualizar planilhas automaticamente, gerar relatórios padronizados e integrar diferentes sistemas de informação, aumentando produtividade e reduzindo erros. Ferramentas como Power Pivot possibilitam trabalhar com grandes volumes de dados, criar modelos relacionais e análises complexas, essenciais em projetos de infraestrutura, hidráulica, transporte, pavimentação e saneamento. O domínio do Excel inclui também colaboração e segurança, como compartilhamento em nuvem, controle de alterações, proteção de planilhas e pastas, garantindo acesso seguro e trabalho em equipe em projetos multidisciplinares. A integração com outros programas do pacote Office, como Word e PowerPoint, facilita a geração de relatórios técnicos, apresentações de resultados e documentação de projetos. Em resumo, o domínio das ferramentas de planilhas, especialmente o Excel 2013 e versões posteriores, é essencial para engenheiros e profissionais de construção civil. Ele permite organizar, calcular, analisar e apresentar dados de forma eficiente, utilizando funções matemáticas, lógicas e estatísticas, tabelas dinâmicas, ferramentas de análise avançada, automação por macros e VBA, além de recursos de colaboração e segurança. Esse conhecimento facilita o planejamento, monitoramento e execução de projetos, aumentando produtividade, precisão e confiabilidade das decisões técnicas. Vamos falar sobre o domínio do AutoCAD, versões a partir de 2018, que é uma das ferramentas mais importantes para engenheiros civis, arquitetos, projetistas e profissionais da construção civil. O AutoCAD é um software de desenho assistido por computador que permite criar projetos em 2D e 3D, detalhar plantas, cortes, elevações, estruturas, tubulações, redes de saneamento, pavimentação e obras de infraestrutura com precisão, rapidez e padronização. O AutoCAD 2018 e versões posteriores apresentam recursos avançados de modelagem, interface moderna, compatibilidade com arquivos DWG e integração com outros softwares de engenharia e BIM, Building Information Modeling. O domínio do AutoCAD envolve criação e edição de desenhos,
utilização de comandos básicos e avançados, como linhas, polilinhas, círculos, retângulos, arcos, achuras, cotas, textos, camadas, blocos, referências externas, XREF e anotações técnicas. Esses recursos permitem organizar o desenho, separar elementos por camadas, aplicar estilos de linha e texto e manter o projeto claro e eficiente. O AutoCAD também permite trabalhar com modelagem 3D, criando superfícies, sólidos, malhas e visualizações realistas, fundamentais para estudo volumétrico, análise de interferências e apresentação de projetos complexos. Ferramentas de navegação, visualização e renderização facilitam a interpretação e comunicação do projeto, permitindo simular ambientes, iluminação e materiais, além de gerar perspectivas técnicas e comerciais. Outro ponto importante é a utilização de blocos dinâmicos e bibliotecas de componentes, que agilizam o desenho e padronizam elementos recorrentes, como portas, janelas, mobiliário, tubulações e equipamentos urbanos. O uso de camadas, filtros, propriedades e grupos permite gerenciar grandes projetos com múltiplos elementos, facilitando alterações, revisões e atualização de desenhos sem comprometer a organização do projeto. O domínio do AutoCAD inclui também exportação e integração de arquivos, seja para impressão em PDF, publicação online ou compatibilidade com software de cálculo, modelagem BIM, GIS e outros sistemas de engenharia. Ferramentas de medição, verificação de área, perímetro e volumes auxiliam no dimensionamento de materiais, orçamento e planejamento da obra, aumentando eficiência e precisão técnica. Em resumo, o domínio do AutoCAD, versões a partir de 2018, é essencial para engenheiros e profissionais da construção civil, permitindo criar, editar e detalhar projetos em 2D e 3D com precisão, rapidez e padronização. Ele possibilita modelagem, visualização, integração com outros softwares, uso de blocos e bibliotecas, gestão de camadas e propriedades, além de exportação de arquivos e medição de elementos. Esse conhecimento facilita a execução de projetos de engenharia, construção, infraestrutura e saneamento, aumentando produtividade, precisão e confiabilidade. Vamos falar sobre softwares que utilizam metodologias CAD, ou Projeto Assistido por Computador, e BIM, ou Modelagem da Informação da Construção. Essas ferramentas são essenciais para a engenharia moderna, permitindo projetar, planejar, executar e gerenciar obras com precisão, integração e eficiência, substituindo processos manuais e aumentando a confiabilidade dos projetos. Softwares CAD, como AutoCAD, MicroStation, BricsCAD e ZWCAD, permitem criar desenhos técnicos em 2D e 3D, detalhar plantas, cortes, elevações, redes hidráulicas, elétricas, pavimentação, estruturas e projetos urbanos. Eles oferecem comandos avançados de edição, blocos dinâmicos, camadas, achuras, cotas e anotações técnicas, garantindo padronização, organização e facilidade para revisão e alteração de projetos. A metodologia CAD é ideal para detalhamento técnico, documentação de obras, compatibilização entre disciplinas e comunicação precisa entre equipes de engenharia e construção. Já os softwares BIM, como Revit, ArchiCAD, Civil 3D, Tekla Structures e Navisworks, vão além do desenho e trabalham com modelagem da informação da construção. No BIM, cada elemento do projeto, parede, laje, tubulação, pavimento ou equipamento, contém informações detalhadas sobre dimensões, materiais, desempenho, custo e manutenção. Isso permite integração entre diferentes disciplinas, simulação de obra, detecção de interferências, planejamento de execução, análise de custos, cronogramas e operação da edificação ou infraestrutura ao longo de seu ciclo de vida. O BIM possibilita coordenação multidisciplinar, reunindo arquitetos, engenheiros civis, elétricos, hidráulicos, de pavimentação e urbanismo em um modelo único e atualizado, reduzindo retrabalhos, conflitos e erros de projeto. Ferramentas como modelagem 3D, renderização, análise de desempenho energético, simulação estrutural, cálculo de hidráulica e planejamento de obras tornam o processo mais eficiente, sustentável
e seguro. Além disso, muitos softwares modernos permitem integração entre CAD e BIM, possibilitando importar projetos detalhados em CAD para o ambiente BIM, gerando modelos inteligentes e otimizando a compatibilização entre o desenho técnico e informação construtiva. Essa integração aumenta a produtividade, precisão e facilita a tomada de decisão, planejamento de recursos, orçamentos e manutenção futura de obras. Em resumo, softwares que utilizam metodologias CAD e BIM são fundamentais para a engenharia moderna. O CAD é ideal para desenho técnico detalhado, documentação e compatibilização de projetos, enquanto o BIM integra informações de todas as disciplinas, permitindo modelagem, simulação, coordenação, planejamento e gestão da construção e operação de edificações e infraestrutura. O domínio dessas ferramentas aumenta a produtividade, reduz erros, melhora a qualidade dos projetos e possibilita a tomada de decisão mais eficiente, garantindo obras mais seguras, econômicas e sustentáveis. Agora, vamos falar sobre geoprocessamento e sensoriamento remoto, ferramentas essenciais para a engenharia civil, infraestrutura, planejamento urbano, transporte, saneamento e meio ambiente. O geoprocessamento envolve a coleta, armazenamento, análise, interpretação e representação de dados georreferenciados, permitindo mapear e estudar o espaço geográfico com precisão. Ele integra sistemas de informação geográfica, ou SIG, para auxiliar na tomada de decisão, planeamento de obras, gestão ambiental, drenagem urbana, traçado de vias, estudo de bacias hidrográficas e análise de uso do solo. O sensoriamento remoto é a técnica que permite captar informações da superfície terrestre sem contato direto, utilizando imagens de satélite, fotografias aéreas, drones ou sensores embarcados em aeronaves e veículos. Essas imagens podem ser analisadas para identificar relevo, vegetação, hidrografia, áreas urbanizadas, zonas de risco, alterações ambientais e ocupação do solo. O sensoriamento remoto fornece dados atualizados, permitindo monitoramento contínuo e subsidiando projetos de engenharia, planejamento urbano e gestão de recursos naturais. No geoprocessamento, os softwares de SIG, como o ArcGIS, QGIS e MapInfo, permitem manipular dados espaciais, criar mapas temáticos, sobrepor camadas de informação, realizar análises de proximidade, roteamento, drenagem, interferências urbanas, estudos de impacto ambiental e planejamento de infraestrutura. Ferramentas de geoprocessamento possibilitam integrar informações de topografia, redes de água e esgoto, pavimentação, transporte, áreas de risco, zonas de inundação e propriedades públicas e privadas. A integração entre geoprocessamento e sensoriamento remoto permite planejar obras e cidades de forma mais eficiente e sustentável. Por exemplo, na pavimentação e planejamento viário, é possível identificar áreas de alagamento, erosão ou instabilidade do solo. Em saneamento, é possível mapear redes de abastecimento, esgoto e drenagem. Em infraestrutura urbana, é possível analisar impactos ambientais, ocupação do solo e expansão urbana. Esses dados são essenciais para estudos de viabilidade, planejamento de obras, manutenção, prevenção de riscos e tomada de decisão baseada em informações precisas. Em resumo, geoprocessamento e sensoriamento remoto são ferramentas estratégicas na engenharia moderna, permitindo analisar, mapear e interpretar o espaço geográfico com precisão. O geoprocessamento organiza e analisa dados georreferenciados, enquanto o sensoriamento remoto fornece informações da superfície terrestre por imagens e sensores. Juntos, permitem planejamento urbano, gestão ambiental, projetos de pavimentação, saneamento, transporte e infraestrutura, melhorando eficiência, sustentabilidade, segurança e qualidade na execução de obras e serviços. Agora vamos falar sobre noções de banco de dados, conceitos básicos de banco de dados relacionais e comandos SQL, fundamentais para organizar, armazenar e consultar informações em projetos de engenharia, construção civil, saneamento, transporte e infraestrutura. Um banco de dados é um sistema estruturado que permite armazenar grandes volumes de informações de forma organizada, segura e eficiente, possibilitando o acesso rápido, manipulação e análise de dados, essenciais para planejamento, execução e monitoramento de obras e projetos. Os bancos de dados relacionais são aqueles em que os dados são armazenados em tabelas, compostas por linhas e colunas.
E as tabelas podem se relacionar entre si por meio de chaves primárias e estrangeiras. Cada coluna representa um atributo, como nome, código, valor ou data. E cada linha representa um registro ou ocorrência desses atributos. Essa estrutura permite organizar informações complexas, como cadastros de projetos, orçamentos, cronogramas, equipamentos, materiais, rede de saneamento ou pavimentação, mantendo consistência, integridade e facilidade de consulta. O SQL, ou Structured Query Language, é a linguagem padrão utilizada para gerenciar bancos de dados relacionais. Comandos básicos do SQL incluem select, que permite consultar dados de uma ou mais tabelas, insert, que insere novos registros, update, que altera informações existentes, e delete, que remove registros. Esses comandos são essenciais para manipular e acessar informações, gerar relatórios e tomar decisões baseadas em dados confiáveis. A criação e manipulação de tabelas é realizada com comandos como create table, que define a estrutura da tabela, incluindo colunas, tipos de dados e restrições como chave primária e alter table, que permite alterar ou adicionar colunas, modificar restrições ou ajustar relacionamentos. Essas operações permitem organizar dados de forma lógica, compatível com o projeto ou sistema de informação utilizado, garantindo integridade e consistência das informações. Os consultas simples com o select permitem extrair informações específicas de uma tabela, como nomes de projetos, valores de orçamento, datas de execução ou status de obra. A cláusula where permite filtrar dados com base em condições, como selecionar apenas registros de um determinado município, período ou tipo de serviço. Também é possível combinar condições com operadores lógicos como AND, OR e NOT, permitindo consultas mais detalhadas e refinadas. O conhecimento de banco de dados relacionais e SQL é fundamental para engenheiros, pois permite organizar cadastros de obras, fornecedores, equipamentos, materiais, cronogramas e resultados de monitoramento de projetos, facilitando a integração com softwares de gestão, planilhas, CAD ou BIM, geoprocessamento e sistemas de saneamento ou transporte. Ele aumenta a eficiência, confiabilidade, rastreabilidade e suporte à tomada de decisão em projetos de engenharia, construção, infraestrutura e saneamento. Em resumo, noções de banco de dados e SQL são essenciais para organizar, armazenar, manipular e consultar informações em engenharia. Os bancos de dados relacionais estruturam os dados em tabelas, garantindo integridade e relacionamento entre informações. Comandos SQL básicos como select, insert, update e delete permitem criar, consultar, alterar e remover registros, enquanto cláusulas como where possibilitam filtragem e análise de dados específicos. O domínio dessas ferramentas aumenta eficiência, precisão, organização e suporte à tomada de decisão em projetos de engenharia, construção, infraestrutura e saneamento. Vamos falar sobre os fundamentos de inteligência artificial aplicada à engenharia, uma área que tem revolucionado projetos, processos e tomada de decisão em construção civil, infraestrutura, saneamento, transporte, mobilidade e planejamento urbano. A inteligência artificial é um conjunto de técnicas que permite que sistemas computacionais simulem capacidades humanas, como raciocínio, aprendizado, reconhecimento de padrões, previsão e tomada de decisão, aplicadas a problemas complexos e dados volumosos. Na engenharia, a IA pode ser aplicada em várias frentes, como projeto e otimização de obras, manutenção preditiva, gestão de recursos e logística, análise de risco, modelagem de processos complexos e simulação de cenários urbanos e ambientais. Um dos principais fundamentos da IA é o aprendizado de máquina, Machine Learning, que permite que sistemas aprendam com dados históricos, identifiquem padrões e realizem previsões ou classificações sem serem explicitamente programados para cada situação. Entre as técnicas mais utilizadas estão os algoritmos de regressão, que prevêem valores contínuos como o consumo de materiais, demanda de água ou desempenho de estruturas, as árvores de decisão e Random Forest, que classificam dados e ajudam na tomada de decisão sobre manutenção, investimento ou alocação de recursos, e o Gradient Boosting, que combina múltiplos modelos fracos para criar previsões mais precisas e robustas. Essas técnicas permitem, por exemplo, prever falhas em sistemas de saneamento, otimizar traçados de pavimentação ou estimar custos e prazos de obras. Outro conceito fundamental é o processamento de grandes volumes de dados, Big Data, que permite armazenar,
organizar e analisar informações complexas provenientes de sensores, drones, geoprocessamento, monitoramento de infraestrutura, dados de tráfego, consumo de água ou energia, facilitando tomadas de decisão mais rápidas e assertivas. A IA, integrada a sistemas de engenharia, possibilita diagnóstico e prognóstico, identificando problemas antes que ocorram e sugerindo soluções eficientes, reduzindo custos, riscos e impactos ambientais. A IA também é aplicada em Automated Valuation Models, utilizados em engenharia urbana e imobiliária para avaliar terrenos, imóveis e infraestrutura com base em dados históricos e variáveis do mercado e do ambiente. Além disso, tecnologias de IA podem ser integradas com BIM, CAD, GIS e sistemas de monitoramento urbano, permitindo análises preditivas, simulação de cenários, otimização de recursos e planejamento sustentável. Em resumo, os fundamentos de inteligência artificial aplicada à engenharia envolvem aprendizado de máquina, análise de grandes volumes de dados, algoritmos preditivos e de classificação, simulação de cenários e integração com sistemas de gestão, projeto e monitoramento. A IA permite projetar obras com maior precisão, otimizar recursos, realizar manutenção preditiva, analisar riscos, prever desempenho de sistemas, reduzir custos e impactos ambientais e melhorar a eficiência e sustentabilidade de projetos de engenharia. O domínio desses conceitos é essencial para engenheiros modernos, tornando-os capazes de utilizar tecnologias avançadas para tomada de decisão, planejamento, execução e monitoramento de obras e infraestrutura de forma inteligente e estratégica. Vamos falar sobre linguagens de programação, que são ferramentas essenciais para engenheiros na automação de tarefas, análise de dados, desenvolvimento de sistemas, modelagem e otimização de projetos em construção civil, saneamento, transporte e infraestrutura. Entender programação permite que o engenheiro organize dados, resolva problemas complexos, execute cálculos automatizados e desenvolva aplicações customizadas para necessidades específicas. O conceito básico de linguagens de programação envolve instruções que o computador consegue interpretar e executar. Toda linguagem possui sintaxe, que define como escrever comandos corretamente, e estruturas de controle, que determinam o fluxo de execução do programa. Entre as estruturas de controle estão condicionais, como if, else e switch, que permitem executar ações diferentes dependendo de condições, e laços de repetição, como for, while e do while, que executam blocos de código múltiplas vezes, muito úteis para cálculos repetitivos, processamento de dados e simulações em engenharia. A manipulação de dados simples envolve variáveis, tipos de dados e operadores. Variáveis armazenam informações, como números inteiros, decimais, textos ou booleanos. Operadores matemáticos, lógicos e relacionais permitem realizar cálculos, comparações e tomar decisões baseadas em valores de entrada. Funções e procedimentos são blocos de código reutilizáveis que recebem parâmetros, processam dados e retornam resultados, facilitando a organização e clareza dos programas. Um conceito avançado fundamental é a programação orientada a objetos, POO, presente em linguagens modernas como Python e JavaScript. Na POO, tudo é tratado como objetos que possuem atributos, ou seja, características, e métodos, ou seja, ações. Essa abordagem permite modularizar programas, organizar projetos complexos, reaproveitar código e representar elementos do mundo real, como equipamentos, estruturas, veículos ou sistemas urbanos, de forma estruturada e eficiente. Conceitos importantes da POO incluem classes, que definem tipos de objetos, herança, que permite criar objetos especializados a partir de objetos genéricos, encapsulamento, que protege informações internas do objeto, e polimorfismo, que permite que diferentes objetos respondam de maneira específica a uma mesma operação. No contexto da linguagem Python, temos uma sintaxe simples e direta, ideal para iniciantes e para engenharia, com ampla aplicação em análise de dados, automação de tarefas, simulações, cálculos estruturais, hidráulicos e de transporte. Python permite criar scripts rápidos, manipular planilhas, processar dados georreferenciados, integrar com CAD e BIM
e realizar modelagem matemática e estatística, com bibliotecas como NumPy, Pandas, Matplotlib e SciPy. Já o JavaScript é uma linguagem de programação voltada principalmente para aplicações web e visualização de dados, permitindo desenvolver dashboards interativos, interfaces para controle de sistemas, monitoramento de obras e projetos urbanos. JavaScript possui estruturas semelhantes a outras linguagens, permitindo controle de fluxo, manipulação de dados e programação orientada a objetos por meio de objetos e classes modernas, ES6. Em resumo, o domínio de linguagens de programação permite ao engenheiro criar soluções automatizadas, analisar dados, simular cenários, desenvolver sistemas e otimizar processos. Compreender sintaxe, estruturas de controle, manipulação de dados, funções e programação orientada a objetos é fundamental. O conhecimento de Python permite análise de dados, simulações, automação e integração com ferramentas de engenharia, enquanto o JavaScript possibilita visualização de dados e criação de aplicações interativas. Esses conceitos tornam o profissional mais eficiente, capaz de trabalhar com grandes volumes de dados, criar soluções customizadas e tomar decisões técnicas baseadas em informações precisas e integradas. Vamos falar sobre noções de plataformas de computação em nuvem, que são fundamentais para engenharia, projetos de infraestrutura, saneamento, transporte, pavimentação, planejamento urbano e análise de dados. Computação em nuvem significa disponibilizar recursos de hardware, software e armazenamento de dados pela internet, sem necessidade de infraestrutura local, permitindo escalabilidade, flexibilidade, redução de custos e acesso remoto a informações e aplicativos. Entre as plataformas mais utilizadas estão a AWS, a Amazon Web Services, a Microsoft Azure e o Google Cloud Platform. A AWS oferece serviços de computação, armazenamento, bancos de dados, inteligência artificial, análise de dados e integração com sistemas de engenharia, permitindo criar aplicações complexas, gerenciar projetos e processar grandes volumes de dados de forma segura e escalável. O Azure da Microsoft integra serviços de nuvem com ferramentas do pacote Office, SQL Server e Power BI, sendo ideal para a gestão de projetos de engenharia, análise de dados e integração com softwares de modelagem como AutoCAD e Revit. O Google Cloud fornece recursos para armazenamento, análise de dados, machine learning e integração com GIS e mapas digitais, facilitando projetos urbanos, planejamento de saneamento e monitoramento de obras. O uso dessas plataformas permite armazenar grandes volumes de dados de engenharia de forma organizada e acessível, como informações de projetos CAD e BIM, planilhas de orçamento e cronograma, dados de sensores IoT, imagens de drones, mapas georreferenciados e relatórios de desempenho de obras. Além disso, possibilita processamento e análise de dados em tempo real, com aplicações em manutenção preditiva, monitoramento de infraestrutura, simulações de tráfego, previsão de demanda de água, avaliação de solo e otimização de projetos urbanos e de pavimentação. Outra vantagem é a integração com inteligência artificial e machine learning, permitindo que engenheiros criem modelos preditivos, simulem cenários e tomem decisões estratégicas baseadas em dados precisos. As plataformas de nuvem também oferecem alta disponibilidade, segurança, backup automático, redundância e controle de acesso, garantindo proteção de dados críticos e continuidade de operações, mesmo em caso de falhas em servidores locais. Em resumo, as plataformas de computação em nuvem, como AWS, Azure e Google Cloud, são ferramentas estratégicas para a engenharia moderna. Elas permitem armazenar, organizar, processar e analisar dados de projetos, integrar aplicações de CAD e BIM, GIS, sensores e planilhas, além de oferecer escalabilidade, segurança, inteligência artificial e acesso remoto. O conhecimento dessas plataformas permite aos engenheiros gerenciar informações complexas, otimizar projetos, monitorar obras, realizar simulações e tomar decisões mais rápidas, precisas e sustentáveis,
garantindo eficiência, economia e confiabilidade em todos os níveis de planejamento e execução de obras e infraestrutura.